Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, temos o segundo finalista da Libertadores da América, temos informações sobre possível mudança no jogo da final da Copa Libertadores da América, notícias sobre Rossi, entre outras. Então peço humildemente que todos vocês acompanhem esse vídeo até o final para não perder nenhuma notícia do Mengão. Também, se você é aquele flamenguista de verdade que vibra e curte o Flamengo, você também vai deixar sua curtida nesse canal, o seu comentário com a sua opinião, que é muito valiosa, e também vai acionar o sino das notificações para toda vez que chegar um vídeo do Expresso Rubro Negro, o YouTube te notificar e você vir até aqui assistir. Sou muito grato a todos que têm se inscrito no canal nesses últimos dias. Vocês fazem com que esse canal possa continuar crescendo e isso me dá motivação para continuar trazendo informações e notícias para vocês. Então agradeço a todos vocês que estão chegando aqui, deixando o seu like, compartilhando, participando do canal, se inscrevendo. Isso tudo me ajuda muito. Gratidão a todos vocês. E aí, galera, vamos começar falando sobre o jogo de ontem, né? Nós tivemos aí o Palmeiras com uma virada histórica, mas não surpreendente, em relação ao time da LDU. O time da LDU muito limitado em campo. Você vê que todos os gols eles contaram, claro, com méritos do Palmeiras em relação à movimentação, troca de passes, criação de jogadas, mas o time da LDU com muitos erros individuais, erros até infantis de jogadores que já são veteranos no futebol, né, alguns bem conhecidos. Então o time da LDU ontem não jogou uma boa partida de futebol. Eu acho que o Thiago Nunes, de certa forma, menosprezou um pouco a equipe do Palmeiras, veio com uma formação que não favoreceu a vantagem que ele tinha, era uma boa vantagem, e aí aconteceu de que o universo conspirou a favor da final ser entre dois brasileiros novamente. Flamengo e Palmeiras, mando de campo será do Palmeiras pela campanha, então será um Palmeiras e Flamengo. E aí a gente vai falar mais a fundo em relação desse jogo, tá? Será a 7ª vez que há um duelo entre brasileiros na história da Libertadores. A data para o jogo, como sabemos, é no dia 29 de novembro. O local definido está no estádio Monumental de Lima, no Peru, por enquanto. Além de disputar o título continental, a classificação garante uma premiação elevada de, no mínimo, 7 milhões de dólares, o que dá aí, e o título, né, 24 milhões de dólares. O Flamengo, ao todo, pode acabar somando, se for campeão, mais de 180 milhões de reais, o que é uma quantia significativa, é até o valor de alguns jogadores de futebol com vendas muito altas ou compras muito altas. Esse valor ajudaria bastante o nosso Mengão. Então vamos lá. Há uma possibilidade, galera, da mudança desse jogo ocorrer, sair de Lima, que está uma situação política, houve uma troca de presidência, a antiga presidente ela sofreu impeachment, há protestos nas ruas, há muita violência, vandalização, a polícia muito nas ruas, o efetivo todo, né, mobilizado para as ruas, e o presidente ele decretou um estado de emergência, que tem um prazo de 30 dias lá em Lima, e por esse fator, acaba que a Conmebol e o governo de Lima não sabem ao certo se a final pode ser disputada lá. O presidente da Conmebol tem cravado, não, a final é em Lima, e eles fizeram uma reunião junto com os outros clubes e também com o presidente do país para verificar a possibilidade de segurança para os torcedores. Eu, particularmente, não sinto muita segurança, me preocupo com os torcedores, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, né? Agora que se classificou. Então a gente tem que estar de olho aí para ver essa questão. E aí, o que acontece? Houveram rumores de que talvez a final pudesse ser remanejada aqui para o Brasil. Está numa situação muito mais tranquila, uma situação muito mais equilibrada, não há protestos nem nada do tipo. E aí 2 lugares foram ventilados para acontecer essa partida. Um foi a Arena em Belém e o outro foi o Estádio Nacional de Brasília, conhecido como Mané Garrincha. O Mané Garrincha ele conta com 72 mil lugares, que é uma acomodação bastante grande, daria para vender bastante ingresso para essa partida. E os clubes já são acostumados em jogar nesse estádio, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras já até disputaram finais. E aí tem outro impasse também lá em Lima, que é o seguinte: a rede hoteleira do local ela não comporta tantos torcedores, tantas pessoas chegando até a cidade. Houve esse problema em 2019, quando foi realizada a final entre Flamengo e River Plate, e aí também
agora para 2025, onde se espera uma mobilização maior, são 2 clubes brasileiros, então vai ter muita pessoa, é esperado que entre em colapso a rede hoteleira. Já em Brasília, a gente teria ali um conglomerado de hotéis ao redor do estádio, muito próximos mesmo, em distâncias, dá até para você ir a pé, onde o jogo poderia ser realizado. E aí, galera, a gente teve o presidente da Confederação Brasileira, o Sami Chaldi, que disse que se os clubes brasileiros não se sentirem seguros, que eles podem solicitar a Conmebol e que a CBF vai apoiar o movimento dos clubes brasileiros. Porém, ele entende e afirma de que a Conmebol que detém todas as medidas para realizar o jogo em outro lugar ou não. A Conmebol que determina, a Conmebol que decreta. Então ele deixou aberto aí como possibilidade, se os clubes brasileiros pedirem a Conmebol, quiser que a final seja realizada aqui no Brasil, que terá o total apoio da CBF para realizar essa festa aqui. Eu, particularmente, gostaria muito que fosse no Estádio Nacional de Brasília, é um estádio histórico, muito grande, onde poderia acontecer essa final e seria bem legal, teria uma quantidade de torcida muito grande, o estádio provavelmente encheria e seria uma baita de uma final, é um estádio bem grande mesmo, seria legal para acompanhar esse jogo, beleza? E aí, até a questão da logística, né, galera? Se Flamengo e Palmeiras já estão aqui no Brasil, se deslocar para cá, para Brasília, que é um ponto de conexão, o aeroporto de Brasília é um dos maiores da América Latina, né? Então seria um lugar ali onde seria de fácil chegada, fácil locomoção, é bem mais tranquilo. A escolta policial, os bloqueios, a forma que a polícia dividiria a rua ali, bem mais fácil, bem mais tranquilo, tá? E aí, galera, a gente tem a situação do Pedro, como todos sabem, continua lesionado, mas o Pedro tem intensificado o seu tratamento, o seu processo de cura, de calcificação do seu osso, para que ele esteja na final em Lima. O jogador está muito motivado e está fazendo de tudo para estar dentro dessa final e participar desse jogo, tá? A previsão é de 3 a 6 semanas para o Pedro retornar, e aí, por enquanto, a estimativa é de que ele esteja na final, tá? Essa é a expectativa que temos. E aí, galera, a gente tem o Agustin Rossi numa crescente muito grande. O jogador tem sido muito importante em vários momentos no Flamengo. Nos salvou contra o Deportivo Táchira, que era o último jogo da fase de grupos. Se o Flamengo tomasse aquele gol, o Flamengo estaria eliminado da fase de grupos da competição e não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje, que é uma nova final de Libertadores. E aí, galera, ele teve também a atuação muito importante contra a equipe do Estudiantes, a atuação muito importante contra o Internacional, a atuação muito importante contra a equipe do Racing também, com defesas grandiosas, principalmente o lance do Vieto, onde o Vieto dá um chute a queima-roupa no final do jogo e o Rossi pega aquela bola ali. Então, o jogador ele tem estado numa crescente muito grande, os torcedores até brincam comentando de que o rei da América tem que ser o Agustin Rossi, caso o Flamengo se sagre campeão da Libertadores. E aí a gente teve também, num passado recente, uma proposta da Udinese pelo Rossi, que foi prontamente recusada. O Rossi entende que o momento dele no Flamengo é o melhor momento da carreira dele, onde ele tem feito partidas muito importantes, tem sido importante para o clube e ele se sente valorizado aqui no Flamengo. Então é um grande ativo para o Flamengo, um grande ativo no gol do Flamengo, uma peça-chave para o nosso time, tá? E aí, galera, o que representa essa final de Libertadores agora? Representa uma possibilidade do Flamengo se vingar daquilo que aconteceu no Monumental, naquele fatídico jogo onde o Andrés Pereira, que hoje joga no Palmeiras, por ironia do destino, cometeu uma falha e isso culminou no gol do Palmeiras, onde o Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores em cima do Flamengo. Teremos uma nova oportunidade de jogo. Não vejo, como a mídia prega, uma inferioridade do Flamengo em relação ao Palmeiras. Na minha opinião, claro, vocês estão vendo bandeira do Flamengo, camisa do Flamengo, eu de Flamengo, vão dizer o cara é clubista. Não. Na minha opinião, analisando fatos, jogadores, repertório, possibilidades, eu acredito que o time do Flamengo seja superior ao do Palmeiras. Claro que num confronto, numa final, num tiro único, que é um jogo como esse, qualquer um pode ser campeão, mas em termos de qualidade, tática e também de repertório, acredito que o Flamengo seja muito mais completo. O jogo do Flamengo não se restringe apenas a lançamento direto e aí uma briga entre atacantes para tentar encontrar o espaço. O time do Flamengo é um time que chega,
toca muita bola, trabalha muito, tem um jogo muito cadenciado, mas o que me preocupa em relação ao Flamengo é só a questão das finalizações. Se nós tivermos um Luiz Araújo atuante, assim como foi nessa partida contra o Racing, finalizando de fora da área, um Saúl também que tem muita qualidade para isso, até o nosso Samuel Lino finalizar mais, porque ele encontra muitos espaços, mas às vezes hesita na hora de fazer a finalização. Então, é uma final, é um jogo muito bom, e eu estou muito feliz que seja assim, seja um Flamengo e Palmeiras, um Palmeiras e Flamengo, porque aí a gente sabe que vai ter um jogo de qualidade, vai ser uma partida muito bem disputada, então espero que a gente seja campeão aí, e agora é se mobilizar para o nosso jogo de sábado contra a equipe do esporte, torcida apoiar, nós estarmos em sintonia, em sinergia todos juntos, para que o nosso Flamengo seja novamente campeão brasileiro, também campeão da Libertadores. Os dois títulos são bem possíveis e factíveis para o Flamengo, que joga um bom futebol, é um bom time, em alguns momentos oscila como qualquer clube no Brasil, ou qualquer clube no mundo, e é somente a concentração dos jogadores que vai determinar se a gente conquista esses títulos ou não, e eu espero que sim. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês pela audiência, peço humildemente que se inscrevam no canal, acionem o sino das notificações, deixem um comentário de vocês também. Se vocês conhecerem rubro-negros que gostam de Flamengo, acompanhem Flamengo, peço que siga as nossas redes aqui. Vou deixar no comentário fixado desse vídeo o link com as redes do Expresso Rubro-Negro. Nós temos no Quai, no TikTok e também no YouTube. E aí vocês podem até entrar em contato pelo WhatsApp comigo também, se quiserem parceria ou algo do tipo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Vamos para cima. Tamo junto. Falou. É nóis. E nunca se esqueçam. Aqui é Flamengo. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço. Falou. Fui.